Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. Vamos aproveitar o Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado nesta semana para mostrar o que é e como funciona o seguro ambiental. Na conversa, especialistas do mercado vão explicar para quem o seguro ambiental é indicado, em que situações ele é acionado e quem acaba recebendo o dinheiro das indenizações, já que danos ao meio ambiente muitas vezes impactam toda uma comunidade. É um assunto que interessa não só as empresas, mas também ao cidadão comum como eu e você. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui 3 convidados hoje na nossa mesa. Aqui na minha frente tem o Ilan Cajan, que é vice-presidente de riscos corporativos da Alper Seguros. Oi, Ilan, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Oi, Jamile, um prazer aí estar com você novamente aqui nesse podcast para tratar desse tema super relevante que é o seguro ambiental, super em linha com o momento, né, o dia aí do meio ambiente, e também com os meus amigos aqui, o Fábio e o Gustavo aqui, um prazerzaço aqui colaborar com vocês e participar desse podcast. Legal, ele já deu o spoiler aqui, né? Tem o Fábio na minha frente também, que é o Fábio Barreto, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da FinSeg. Bem-vindo novamente você também, Fábio, que já esteve aqui, né? Com o Ilan, inclusive, né? Justamente. Fizemos um par aí no início do ano, né? Para falar de seguro para eventos, né? E estava ali na iminência de acontecer o carnaval. Então foi bem bacana. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E bora conversar. Legal, então depois, gente, vocês já sabem que tem esse episódio, vai lá conferir também. E temos também o Gustavo Cunha Mello, diretamente do Rio, né, Gustavo? Que é sócio da Correcta Corretora de Seguros. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Jamile, com essas feras aí, o Ilan e o Fábio. Um abraço a todos que estão nos assistindo e a todos da mesa, é uma honra estar com vocês aqui. A gente que agradece a participação de todos vocês. Mas, vamos lá. Para começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta, assim, abrindo para todo mundo, né? O que é o seguro ambiental? Para que ele serve? Para quem que ele serve? Dá para a gente começar por aí? Sim, com certeza. O seguro ambiental, ele não é nada diferente dos demais seguros que uma empresa contrata, né? Não é um seguro hoje contratado por pessoa física, né, um seguro direcionado para empresas, indústrias, comércio e serviços. E ele tem por objetivo a proteção da empresa com relação a algum acidente ou incidente que possa resultar em uma contaminação, em uma poluição. Então, na medida que há esse evento que gere a contaminação, e tudo que for necessário relacionado a esse evento, a essa contaminação, vai ser indenizado pela seguradora. Normalmente inclui os custos de se remediar a área contaminada, seja ela dentro ou fora, né, da empresa, reclamações de terceiros, e aí é onde a gente entra com danos materiais, corporais, morais, entre outros, e os danos ambientais. Essas são aí praticamente 3 pilares de cobertura que normalmente compreende um seguro ambiental. Eu queria só dizer assim, eu tento sempre fazer algum tipo de comparação, sabe, Jamile? Então a maneira mais simples de compreender o seguro ambiental é comparar ele com o cinto de segurança do carro, né? Enquanto o cinto de segurança do carro ele protege as pessoas de um acidente no percurso, o seguro ambiental ele protege numa eventualidade de um sinistro, de um dano, ele protege todo o ecossistema, né? Então, com os recursos do seguro, né, se garante financeiramente ao segurado, né, uma indenização para fazer frente aos prejuízos que ele tenha causado aí ao terceiro ou ao ente público, né, e meio ambiente de uma forma geral. É isso aí. E
Vou pedir para você falar também, Gustavo, e se vocês puderem trazer algum exemplo, né, de algum caso, assim, para ilustrar esse conceito que vocês estão explicando aqui. Bom, é tudo isso que já foi dito. O que eu poderia acrescentar para a pessoa leiga é que existem 2 tipos de poluição cobertos no seguro ambiental. Existe uma poluição súbita e uma poluição gradual. Na poluição súbita, várias apólices de seguro, não só de responsabilidade civil ambiental, como riscos operacionais, riscos nomeados, seguros empresariais, de uma forma geral, em seguros maiores, é possível encontrar cobertura de poluição súbita. Em seguros até de transporte de carga, também é possível encontrar produtos no mercado, em algumas seguradoras, de poluição súbita. E aí o que isso cobre? Aquele acidente pontual de um derramamento pontual. Então você é um transportador de combustível, né, de uma grande rede distribuidora de combustíveis. Então você tem aqueles caminhões que transportam etanol, transportam gasolina, etc., diesel. Então, se o caminhão tombar, a limpeza daquela área, a descontaminação dela é uma poluição súbita. Se você é uma empresa de dutos, como a Transpetro, por exemplo, do grupo Petrobras lá, ela tem um rompimento de um duto, aquilo é uma poluição súbita. E aí você tem a limpeza daquela área, todas as despesas de remediação da área da poluição súbita. Agora, poluição gradual é diferente, é aquela indústria ou aquele posto de gasolina que está lá, naquele site, naquele local, naquele endereço há muitos anos, e há um gotejamento, uma pequena infiltração que não foi percebida e que ao longo dos anos gera uma dada poluição. Aí é mais complicado. Aí você tem pouquíssimas seguradoras que têm esse produto para responsabilidade civil que incluam súbita. E aí eu posso citar que na mesa temos um representante da maior delas, a líder do mercado, que é a Chubb. Tem o Fábio aí, que pode até falar. E tem ainda a AXA, que também é uma excelente seguradora, e a AIG. Muito bem, essas têm produtos para poluição gradual. Então você tem uma empresa, uma indústria, que eventualmente pode ser punida ou reclamada de uma poluição gradual, a responsabilidade civil, de novo, responsabilidade civil, até para o leigo também entender, é reparação a terceiros, né? E aí você vai indenizar ou o governo, a sociedade, ou um vizinho, ou o dono de uma fazenda. Seu caminhão tombou e afetou uma plantação nas margens de uma rodovia, por exemplo, ou um duto da Petrobras, da Transpetro, que passe embaixo de uma fazenda e destruiu uma plantação. Você está indenizando aquela pessoa desses danos da poluição. Então é uma responsabilidade civil, reparação a terceiros, fique claro isso, e tem essa questão da poluição gradual e súbita. Acho que só poderia acrescentar isso. Eu acho que você tocou um bom ponto, viu, Gustavo? E é normal as pessoas fazerem confusão, né, pela nomenclatura ser muito parecida do que é um seguro ambiental e um seguro de responsabilidade ambiental, né? De fato, o seguro de responsabilidade ambiental é uma cobertura adicional que se contrata muitas vezes em outras carteiras de seguro e, como bem dito pelo Gustavo, ele vai cobrir aquela poluição súbita. E quem contrata é a empresa, né? E quem contrata é a empresa ou o transportador de determinada carga, como o Gustavo colocou, inclusive no transporte de carga é um seguro obrigatório. E o que é a poluição súbita? É aquela que acontece, normalmente as seguradoras definem, né, os conceitos para num sinistro ficar claro quais são as diferenças, até para não ter nenhuma margem de discussão sobre temas relacionados a sinistro e indenização, né? Então a poluição súbita é aquela que acontece normalmente até 72 horas do evento, né? E a gradual ela vai contaminando pouco a pouco, ela pode perpetuar por um período muito maior de tempo, né, sem nenhum tipo de remediação, de tratamento pelo segurado, né? Então são coisas diferentes, né, que indenizam poluição, mas com aspectos distintos. Não, isso mesmo. Eu costumo, até para ficar claro para a audiência, né, quando você tem a data da ocorrência bem definida, então ela é súbita acidental.
Então, por exemplo, eu tive um incêndio. Quando foi? Foi ontem às 2h. Então, você tem isso muito bem definido. Então, a natureza da ocorrência ela é súbita e acidental. Quando você tem o cenário gradual, por outro lado, você não tem essa data do início da ocorrência ou do evento bem definida, né? Então, por exemplo, como o Gustavo colocou o exemplo do posto, né, que tem uma fuga ali, um gotejamento da contaminação do tanque subterrâneo, você não vê. Né, ele está ali debaixo da terra e de alguma maneira, né, você vai acabar descobrindo isso ao longo do tempo, seja através de um monitoramento da água subterrânea ou alguma outra forma. E aí quando você olha para trás, quando que aconteceu? Puxa, não sei. Essa é a gradual. Tá? E é só complementando, né, o que o Ilan colocou, né, muito o interessante, né, os dois colocaram, né, você tem essa cobertura de responsabilidade civil focado no súbito acidental, né, não apenas coberto no próprio seguro ambiental, como em outras apólices de seguro, outros produtos. Mas a apólice de riscos ambientais, ou seguro ambiental, ela traz alguns diferenciais importantes, né, onde você de amparo de cobertura que você não encontra nessas apólices, né, a exemplo do gradual, né, como o Gustavo colocou, mas você tem, por exemplo, quando você fala de responsabilidade civil, né, de reparação a terceiros, então, e você tem um cenário de contaminação, você parte do pressuposto que só vai cobrir aquilo que ultrapassar os limites, né, da propriedade do segurado vindo a atingir terceiros. Né? Por outro lado, o seguro ambiental ele cobre a parcela de responsabilidade do segurado em remediar a sua própria área. Então, ele é um seguro assim, muito importante, que tem como objetivo minimizar o impacto, por exemplo, de uma comunidade que está localizada ali muito próxima da indústria. Né? Eu acho que é muito legal isso, né? Porque assim, a expansão dos centros urbanos, né, no passado as indústrias se instalavam longe dos centros urbanos, mas na medida que eles foram crescendo, né, os centros urbanos foram chegando cada vez mais próximos das fábricas, né? E aí você tem, às vezes, fábrica que do outro lado da rua ali já é um bairro, né? E qualquer evento acidental ou incidental, gradual, pode sim afetar essa comunidade, seja por uma contaminação. Seria o caso, por exemplo, do que aconteceu com a Braskem lá em Maceió? Sim, pra gente usar como exemplo de algum acidente? Sim. Gradual, principalmente, né? Justamente. Foi um evento, obviamente, gradual, de extração de sal, criação de vazios ali no subsolo, que acabou gerando uma acomodação e o solo cedeu. Mas os eventos cobertos por um seguro ambiental, eles normalmente estão atrelados a um evento que gere uma contaminação. Né? Então, por exemplo, existe uma definição bem clara, desculpa se eu estou me estendendo, tá? Já passo a palavra. Mas existe uma definição muito clara nos seguros ambientais que trata do lançamento, a dispersão ou o escape de qualquer elemento sólido, líquido ou gasoso, contaminante ou poluente nos compartimentos do meio ambiente, né? Solo, subsolo, águas subterrâneas. Então, uma vez ocorrido esse evento, que a gente chama de evento gatilho, né? Ou seja, ocorrido esse evento, a seguradora vai pagar aquilo que está coberto na apólice. Né? Diferente do caso ali mencionado da Braskem, né? A ocorrência não atende a característica de evento coberto por essa apólice. E como ele é na carteira, na própria carteira ambiental, e como já bem dito, naturalmente na carteira você tem uma abrangência maior de cobertura, né? Você tem coberturas acessórias que não teriam no seguro de responsabilidade civil ambiental, como, por exemplo, toda a questão de lucros cessantes. Sejam os lucros cessantes do próprio segurado, né? Em função da contaminação ele vai deixar de fabricar, produzir, distribuir, e o lucro cessantes de terceiros, né? Do entorno que foi afetado, né? Por aquele contaminante e, portanto, também foi impactado diretamente pela iniciativa. Isso tudo é objeto de cobertura no seguro ambiental. Está perfeito, corretíssimo. Tem que acrescentar só que também tem as despesas jurídicas, quer dizer, vai pagar aí as despesas com o advogado, com tudo que o segurado possa ser punido e tenha que arcar para resolver o problema ambiental dele. Tem uma outra questão, aí falando da Braskem,
É importante citar o caso da Braskem, que é o seguinte, a Braskem teve alvará da Prefeitura de Maceió, teve alvará ambiental para fazer as escavações, teve licença ambiental, perdão, para fazer as escavações que fez. Então, é um caso muito atípico, completamente fora de uma responsabilidade ambiental clássica da apólice ambiental, muito difícil de classificar isso no produto ambiental, quer dizer, ela estava cumprindo todas as regras, a legislação, etc. Agora, muitos anos depois, descobriu-se o problema e o erro, que não se restringe exclusivamente a Braskem, mas a toda a gestão pública predecessora desse caso, de gestões anteriores, que autorizaram a Braskem laudos de engenharia, laudos de ambientais, que autorizaram esse tipo de tragédia. Quer dizer, que é um case importantíssimo. Agora, a seguradora fica de mãos atadas. É que nem, fazendo uma analogia absurda, é você bater o carro em alguém e você claramente é culpada, mas você foi empurrado por alguém para bater ali, ou tinha, sei lá, um bandido assaltou seu carro e ele estava dirigindo. Então tem situações que não são tão claras de quem é a responsabilidade civil nesse caso. Só para deixar claro o caso da Braskem. Pode polemizar aqui? Pode polemizar um pouquinho, Jamile? Pode, eu só queria fazer uma outra pergunta, que não sei se tem a ver com isso, tá? Mas eu queria entender se é preciso algum tipo de judicialização para a sociedade, né, os envolvidos, os afetados, receberem a indenização ou terem os outros mecanismos que vocês falaram de limpeza, né, do solo, da água, enfim, de outro ponto. E justo o ponto que eu ia tocar tem a ver com isso, tá? Ótimo. E aí eu vou falar agora não mais como broker de seguros, mas como ex-advogado, se é que existe, né? Acho que não, né? Ninguém é perfeito aqui, mas enfim. Na realidade, né, inclusive, embora não exista uma legislação, tem até um projeto de lei que está no Congresso Nacional há muito tempo, né? A gente estava conversando, né, Fábio? Sim. Pendente de aprovação, porque a gente acredita que seja importante, né? Porque meio ambiente é um negócio extremamente relevante, sobretudo, né? A gente está em vias aí do Dia do Meio Ambiente, enfim, e muitas empresas não têm o cuidado que deveriam ter, seja com mitigação, gerenciamento ou contratação de seguro, né? Mas o tema o artigo da Constituição Federal prevê, né, o meio ambiente, né, que é algo público e tem que ser conservado, e tem uma lei federal, que é a 6938 de 81, que ela dispõe sobre política nacional de meio ambiente, né? E aí coloca lá que o poluidor, ele é obrigado, né, a indenizar independentemente de existência de culpa, né? Então, normalmente no seguro de responsabilidade civil ambiental, por exemplo, né, a gente está fazendo a analogia do cinto do carro que o Gustavo fez, há que se comprovar a culpa. A culpa, ela é imperícia, imprudência ou negligência, né? E o nexo causal entre o agente ofensor e o prejudicado, a vítima, né? No seguro ambiental, não precisa ter culpa, né? Então aí a polêmica vem, Gustavo, que é aquela questão, né? Muito embora existiam lá no caso, eu não conheço detalhes do caso da Braskem, mas muito embora existiam todas as autorizações, alvarás, etc e tal, né? Houve um nexo causal, houve uma poluição, eventualmente, então, né, o causador daquela poluição, ele é obrigado a reparar o dano. Mesmo se não teve... Ponto e acabou. Agora, é claro que muitas vezes se judicializa para poder se comprovar o nexo, né, de causa e efeito, né? Ação ou omissão, muitas vezes, do segurado ou, né, de quem causou aquela poluição gradativa ou súbita, né? E a coletividade e os terceiros prejudicados para que se impute a responsabilidade. Isso é clássico em qualquer seguro de responsabilidade civil, a obrigação de comprovar esse nexo. Sim, sim. Não, eu vou até... então a gente concorda, desculpa, a gente está concordando. Tamo junto. Você, como excelente jogador de tênis, mandou aqui um backhand, aqui eu vou devolver. Eu concordo 100%, a gente está concordando, quer dizer, eu acho só que haveria, no caso da Braskem, haverá não, está havendo judicialização, eu só digo na ótica de uma seguradora, e olha que no mercado eu defendo o consumidor sempre, mas na ótica de uma seguradora não seria natural aceitar, sem uma discussão, sem uma judicialização desse caso,
simplesmente ir lá e indenizar. Até, bom, primeiro, no caso da Braskem, que fique claro, o prejuízo é tão grande que eu acho que não haveria apólice com limite suficiente para pagar todo o prejuízo que a Braskem tem que pagar, que terá que ser parcelado em 1 milhão de vezes e por aí vai. Agora, sem dúvida, se é uma seguradora, eu sou a seguradora, judicialize, apure-se as responsabilidades. Eu acho até que não fica só no ambiental, tem o responsabilidade civil operações aí para envolver também nessa história. Então, não estão polemizando, a gente acha que pode até ser que pague, mas haveria judicialização de qualquer jeito para ter a questão do nexo causal. Quanto à legislação, não sou advogado, concordo 100% com o que foi dito e, enfim, o Ilan está certíssimo, quer dizer, a responsabilidade é claríssima, responsabilidade de indenizar do causador. Sim. Desculpa, Fábio, eu te interrompi, Fábio, devolvendo para você aí. Imagina, obrigado, Gustavo. Não, acho que vale uma observação, que não necessariamente você tem, existe um universo de responsabilidade que pode resultar em um dano ambiental, tá? A poluição é uma delas. Então, assim, por exemplo, esse caso da Braskem foi um dano ambiental, né? Temos um característico cenário de dano ambiental, não necessariamente vinculado a um evento de poluição-contaminação. Tá? Por isso, né, eu coloquei a questão de não haver ali o encaixe, né, no cenário de cobertura de uma apólice tradicional de seguro ambiental. Mas, voltando aí à pergunta, Jamile, existem alguns casos, assim, sem mencionar empresas, que eu, nessa trajetória de seguro ambiental, vi, né, onde a empresa contaminou, seja gradualmente, na maior parte das vezes gradualmente, águas subterrâneas, né, essa contaminação por águas subterrâneas, né, eu estou falando tentando não ser técnico, tá? Ela se movimenta nas águas subterrâneas, então, e essa contaminação chega normalmente ali na área da comunidade vizinha, né? Muitas vezes essa comunidade é tão simples que ela pode ter poços cacimba, né? Poços cacimba são poços sem a outorgação do DAI, outorga do DAI, né, para poder fazer a captação para consumo próprio, ou às vezes para dar de beber algum animal, e aquela água estava contaminada, e a empresa, quando descobriu a contaminação, né, ela imediatamente avisou a comunidade para que parasse o consumo daquela água. Uhum. Só que, mediante a questão da responsabilidade, né, e aí um pouco do que o Ilan falou, né, a responsabilidade ambiental, ela é objetiva, né, independe de culpa. Está muito associada àquele princípio do poluidor pagador, né? Quem contamina paga. Ele tem a sua natureza mais na prevenção do que na responsabilização, mas a responsabilização existe. Então, na medida que ela é responsável, a empresa pagou por 1 ano, né, caminhão-pipa, comprou caminhão-pipa de água manhã e tarde para poder abastecer aquela comunidade, para a comunidade não ficar sem água. E tudo isso gera um custo, né, para a empresa, que ela acaba tendo que assumir, né, para que a comunidade, né, não pague por essa externalidade negativa da empresa, né, em acabar resultando em uma contaminação oriunda da sua atividade. Bem interessante. Então a comunidade, sim, ela tem um poder de voz na medida que ela pode, através de organizações não governamentais ou através de denúncias junto às autoridades competentes, Ministério Público, órgão ambiental, identificar algo, né? E isso a gente vê muito na mídia, né? Matérias de jornal, quando sai, né? Houve a denúncia, né? Houve a denúncia no órgão ambiental, houve a denúncia no Ministério Público, seja pelo odor, seja pela mudança da coloração da água no curso hídrico próximo, né? Ou qualquer outro fator que possa associar aí a uma contaminação. Entendi. E, gente, o que eu queria perguntar agora é considerando o contexto de mudança climática, né? Até a gente teve o que aconteceu, o que vem acontecendo, porque ainda não acabou, né? No Rio Grande do Sul, com as enchentes, alagamento e tudo mais, que é um exemplo claro de que as mudanças climáticas estão aí, né? E eventos, assim, cada vez mais extremos vão continuar acontecendo com mais frequência, né? Qual que é o papel do seguro ambiental nesse contexto de mudanças climáticas? Ele tem algum papel para contribuir, de repente, para reduzir com prejuízo, com danos ambientais? O que vocês me dizem?
Sim. Eu vou pegar, por exemplo, o caso de Nova Orleans, quando teve o Katrina. Eu não tenho todos os dados aqui, mas existe todo um mapeamento dos impactos de passivos ambientais gerados pós esse evento. Né? Ou seja, depois que as águas baixaram, né, se identificou assim, uma infinidade de passivos. Né? Creio que vai ser muito similar aqui no Rio Grande do Sul. Você falou passivo, mas desculpa, pode dar algum exemplo só pra gente? Claro, vamos supor que, por exemplo, essa água, houve a enchente, atingiu uma área de uma indústria que tinha, por exemplo, uma estação de tratamento de águas residuais, de efluentes, ou, de repente, uma área de destinação de resíduos, mesmo que temporária, dentro daquela planta, e armazenamento de produtos químicos, por exemplo. Na medida que essa água chega e sobe, ela atinge toda essa área da empresa. E tudo aquilo que é efluente não tratado ainda, né, que seria tratado e ser lançado no curso hídrico, acaba se misturando com as águas. Também os resíduos, também os produtos perigosos. E isso acaba contaminando toda essa água. Obviamente que eu vejo uma dificuldade muito grande, e aí vai muito em linha do que o pessoal, né, fala da questão do dano ambiental, a academia, a doutrina, na dificuldade de se estabelecer o nexo causal, né, ou seja, a relação entre, né, o causador e o dano efetivo, né, na medida que era tanta água que isso pode encontrar aquele contaminante, sei lá, a quilômetros de distância da fonte ali e falar, realmente é uma responsabilidade dessa empresa especificamente. Mas o ponto é que, da mesma forma que isso sai da empresa, a hora que as águas baixarem, né, veio alguma coisa para dentro dessa empresa, né, e que pode, obviamente, contaminar a sua própria área. O seguro ambiental, ele não contamina só o que sai de dentro para fora. Né? Ele paga o segurado que tem a pólice também pelo que entra de fora para dentro. Então, isso é bem interessante para as empresas. Né? E um outro ponto associado ao evento do Sul, diferente das apólices de responsabilidade civil tradicional, onde os atos da natureza, né, ou alguns, né, seguradoras ainda aplicam atos de Deus ou fenômenos naturais, é um risco taxativamente excluído, porque ele se enquadra como força maior. E sendo uma excludente de responsabilidade civil, então a empresa, ocorre o dano e a empresa, não, eu não preciso pagar. E a seguradora, bom, eu também não preciso pagar. No ambiental, como ele nasce do direito civil e ganha muito mais relevância por conta da questão ambiental, né, isso não existe, cai por terra. Então a empresa ela não pode alegar que por força maior ela não é responsável pelo dano ambiental que ela causa. É o caso da inexistência de culpa. Exato. Ele falou, justamente. Né? A culpa é presumida, né? Ou seja, ela é culpada. E em que pese todo esse prejuízo, né, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e que ainda está por vir, né, a gente estava falando aí de uma expectativa de mais de 7 bilhões em indenizações, né, tal e qual muitos segurados que têm o seguro de property provavelmente não tenham contratado o seguro de alagamento e inundação, a gente acredita que, infelizmente, uma grande maioria das empresas tampouco tem o seguro ambiental. Né? O property é o seguro da propriedade, o seguro né? Empresarial, o seguro de incêndio, que poderia ter aquela cobertura, né, de alagamento e inundação para fazer frente aos prejuízos, né, ao maquinário, mobiliário e todas as coisas de patrimônio de um determinado segurado. Né? Então aqui também a gente vê que infelizmente poderia muitas empresas ter esse tipo de prevenção, né, do próprio seguro ambiental e vão padecer de cobertura pela ausência de contratação. Né? O mercado de seguro ambiental, Jamile, para você ter ideia, é um mercado ainda muito pequeno no Brasil. Né? Falta muita cultura de seguros em geral no Brasil. Né? A gente fala aí em torno de 150 milhões de prêmio de seguro. Né? Para ter uma referência, o mercado de seguros como um todo, ele arrecada, né? O prêmio é o quanto as pessoas pagam pela contratação do seguro, mais de 12 bilhões. E a gente fala no seguro ambiental de 150 milhões, ou seja, nada. E crescendo aí em percentuais menos de 2 dígitos, sabe? Tipo 5% de crescimento ao ano. Então, realmente, é muito importante, né, esse papo, esse podcast, e a gente está disseminando essa cultura, né, para que os empresários, as empresas entendam, né, que não é pelo fato de que nunca tiveram um incidente que eles não possam ter hoje ou amanhã. Sim. Né? Então, esse é um tema. Deve ter, assim, em quantidade, a gente falava, né, Fábio, em torno de 800 apólices no Brasil inteiro.
Nada. E geralmente grandes empresas que contratam pelo custo ou não? Sim, há uma tendência pela compra. Eu digo que é um processo de conscientização, que sim, começa pelas grandes empresas, até chegar nas médias e depois nas pequenas. Mas ainda tem muito a se caminhar no próprio grupo aí de grandes empresas, né? Eu costumo trazer uma referência e mais um feeling, né? Porque obviamente, né, como atuando nessa prática, nesse produto, a gente passa pela mão da seguradora tudo aquilo que se cota no mercado, né? E a gente acaba, de certo modo, sabendo o que se fecha ou não necessariamente. Mas nem 5%, por exemplo, das 1.000 maiores empresas, segundo o valor ou segundo o exame, possuem uma pólice de seguros ambientais. E normalmente as grandes empresas são multinacionais que têm um pouco mais de cultura, né? Tem muitas grandes empresas no Brasil, né, que mesmo sendo não grande... necessariamente. Mesmo fora, não tem seguro. Para você ter uma outra noção, nós temos aquele ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, né? Ou seja, é um grupo seleto, eram 40 empresas, agora eles ampliaram um pouquinho mais, acho que do ano passado para esse ano, e agora são 80, 70 e poucas empresas, né? Desse grupo, né, das empresas, dentre as 200 mais líquidas da Bolsa, né, que se dizem ESG e sustentáveis, pelo menos nos últimos 15 anos, apenas 12, se eu não me engano, possuem seguro ambiental. As demais não possuem. E o seguro ambiental é um indicador do ISE, né? Ou seja, ele atribui uma pontuação, é pequena, mas atribui uma pontuação para a empresa. Então ela poderia contratar para poder se posicionar melhor, mas ainda assim passa batido. Então há muito que se caminhar nesse seguro aí no mercado brasileiro. Eu acho que, dando uma alfinetada no Fábio, que é um papa no assunto, que é um gênio no assunto, sabe tudo, de uma das maiores seguradoras que tem, que é a Chubb, a gente tem responsabilidade de vários lados aí. Primeiro, do cliente, que a maioria dos clientes não tem gestão de riscos. Não preocupa, por exemplo, em uma ISO 14000. Ele tem lá uma ETE, ele tem lá uma barragem de resíduos, mas ele não necessariamente se preocupa em ter uma boa gestão da sua empresa com as melhores práticas de mercado, incluindo aí pelo menos um caminhar para uma ISO 14000, uma norma técnica ambiental. Muito bem. Por outro lado, a gente tem as seguradoras, que muitas vezes são exigentes, e preços muito caros desses seguros. Então a gente precisa também caminhar do lado das seguradoras para tentar... E pouca oferta. Muito infelizmente, poucas seguradoras atuam. Eu vou aceitar a alfinetada e vou responder como mercado, tá, Gustavo? O início do seguro ambiental em 2004 aqui no Brasil era bem assim. Tá? A seguradora queria ver a empresa ter uma certificação ISO 14000 com seu mapeamento de aspectos e impactos ambientais ali bem mapeado, né? O seguro ambiental, sim, era bem caro, né? Elas queriam que houvesse uma inspeção de risco da sua atividade, pré-aceitação, com o custo sendo assumido pela empresa, tá? E realmente o mercado avançou muito pouco. Tá? Hoje o mercado possui muito mais players, tá? Então, além de Chubb, temos a IG, temos a AXA, como você falou, tem a Tokio Marine, tem a Star, tem a Berkeley, tá? Tem a HDI. Então já há um número muito maior de players atuando nesse mercado. O custo do seguro, ele reduziu drasticamente, ele está muito mais acessível. Então eu sempre costumo situar o segurado final, que assim, do que ele paga por uma pólice de property, de propriedade, que normalmente é sempre o prêmio mais robusto entre os seguros que ele contrata. Traz algum valor assim, só pra gente ter uma ideia do... Eu sei que varia muito conforme cada caso, né? Mas só vou pegar um exemplo de qualquer, indiferente de atividade ou segurado. Por exemplo, se uma pólice de propriedade de um segurado custa 5 milhões de reais ano,
e um seguro de responsabilidade civil para aquela atividade custe R$100 mil ano, talvez o seguro ambiental para essa mesma atividade custe entre 100 e 200 mil reais. Vai, entre 100 a 250 mil reais. Ele às vezes equivale o preço da pólice de RC ou um pouco maior. Por que isso? Porque ele cobre sim uma parcela de responsabilidade civil quando se trata da cobertura de terceiros por um evento de contaminação, mas ele traz uma parcela importante de responsabilidade do próprio segurado na medida que arca, né, com os custos de remediação da sua própria área. E isso a gente vê sob um ponto de vista mais de propriedade, né? Então o seguro ele está bem mais acessível, né? As seguradoras, eu poderia falar que no passado talvez esses entre 100 a 200 fosse 1 milhão. E aí, puxa, estava bem fora. Não, hoje está bem mais acessível para a empresa, né? As seguradoras não condicionam a inspeção prévia, tampouco essa inspeção, quando feita, é paga pelo segurado e sim pela seguradora, né? E as seguradoras estão bem mais flexíveis em termos de aceitação para o risco, né? Essa empresa não precisa ter uma ISO, ela precisa demonstrar uma boa gestão ambiental da sua operação e muitas demonstram, né? O que falta aí realmente é um tema de conscientização do que essa pólice pode cobrir, né? Porque a gente vê, eu particularmente à frente dessa linha, vejo muitas empresas que ainda pagam os sinistros do seu próprio bolso, né, na medida que estão pagando por remediações de áreas contaminadas, estão indenizando terceiros, estão pagando por danos ambientais reclamados aí pelo Ministério Público através de TACs ou de ação civil pública, quando poderiam transferir esse risco para uma seguradora que tem um produto de seguro ambiental. Eu super concordo, acho que a oferta aumentou e isso traz, em consequência, a redução de preço, sempre importante, de fato. Eu insisto aí que eu acho que é um pouco de problema de cultura, falta de cultura. E eu entendo, né, que muitas vezes um seguro de responsabilidade civil, seja ambiental, operações ou qualquer outra modalidade, produto, etc., né, o prejuízo ele pode ser infinitamente maior do que o prejuízo ao próprio patrimônio, porque você sabe quanto você tem de ativo patrimonial, quanto que você tem de instalações, maquinários, mercadoria, matéria-prima, etc. Mas você não sabe se eventualmente você causar um dano a um terceiro, qual a extensão desse prejuízo e quanto que vai ser a sua obrigação de indenizar. É aquela, de novo, só para finalizar a história do carro, você pode bater no Fusca, pode bater numa Ferrari. E aí? Né? Então, pode morrer ninguém, como pode morrer uma família. Então, né? assim, e as pessoas não têm ainda a cultura de contratar seguros visando prejuízos a terceiros. Isso são seguros de linhas financeiras que cada vez mais a gente vem difundindo. Algumas dicas. Uma delas é você tomar... Primeiro que está aumentando demais a fiscalização ambiental no Brasil. Está aumentando demais a punição de empresas. Eu já vi empresas que não tem ETE, não tem barragem, o empresário não pensa muito em que pode causar um dano ambiental e ele tem um centro de distribuição, basta isso. Neste centro de distribuição ele possui inflamáveis e pelo simples fato de ter inflamáveis sem a devida adequação às normas técnicas, o armazenamento adequado, com sala de inflamáveis, com bacia de contenção, etc., foi multado e teve o centro de uma multa pesada do governo de São Paulo e teve que lacrar o seu centro de distribuição até que regularizasse a situação e ele perdeu alguns dias aí da operação dele. Isso é um centro de distribuição. Então, em suma, para dar dica para os empresários, que a demanda por seguros ambientais cresce, a fiscalização cresce, os danos podem ser diversos. A gente tem uma legislação pesada com benzeno, as pessoas se esquecem disso, tem NRs do Ministério do Trabalho, como você vai lidar com seus funcionários, com o produto está caminhando para ser erradicado do Brasil. Tem outros produtos também, por amianto. Amianto é uma coisa que é excludente em algumas apólices de ambientais. Então a gente tem que também entender a abrangência da apólice que está comprando. Eu tenho apólices aí que variam de fato, como o Fábio falou, de 200 mil, 500 mil, mas tem também apólice de 1 milhão, 2 milhões de reais. Sim. E aí nessa apólice o sujeito tem uma exclusão de amianto. Então a gente tem que entender, explicar isso adequadamente para a pessoa. Outra dica que eu dou para o segurado é que ele faça
por conta própria, e eu tenho uma empresa de engenharia, nós fazemos isso, e aí quando a gente faz isso, não entra o broker de seguro. Existe um conflito de interesse. Eu apoio outros brokers de seguro com uma análise passiva ambiental do site do local. Isso é o ideal para você entender aonde você está, com que grau de prejuízo você já causou ao ambiente ou não, para depois você poder, embora não seja exigência, diga-se de passagem, não é exigência, mas é uma proteção você ter isso, com laudo de engenharia, com a RT própria, dizendo qual é a qualidade do solo ou dos filtros para lançamento em atmosfera ou da sua barragem, qualidade disso. Isso ajuda, inclusive, quando você for procurar um seguro ambiental numa dessas grandes seguradoras, que você tenha uma aceitação melhor, uma redução de taxas, etc. Então, uma empresa de engenharia que faça análise passiva ambiental é uma outra dica. Jamile, obrigado. Maravilha, pessoal, eu realmente vou ter que encerrar. Queria agradecer a presença aqui de vocês, né? Presença presencial mesmo e presença virtual, mas com certeza foi um papo bem útil para quem está acompanhando a gente. Então, obrigada, Gustavo, obrigada, Fábio, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, também, Jamile. No programa de hoje, nós falamos sobre como funciona o seguro ambiental e o que ele tem a ver com o nosso dia a dia. Se você que está assistindo a gente no YouTube gostou do tema, deixa nos comentários o que você achou. Se ficou com alguma dúvida, comenta também. Aproveita e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Mariana Bonfim, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Liniero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente. Até mais! Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.